Incertezas. Meus amigos, o departamento de futebol do Vasco da Gama passando por mudanças, reformulações e o seguinte, a gente vai falar muito aí da preparação do Vasco da Gama contra a equipe do Atlético Goianiense para o jogo do próximo sábado. O Felipe, que ainda não definiu o time, fazendo bastante testes. E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação de jogadores saindo, algumas pendências aí na situação de renovação de contrato. Vamos falar aqui sobre a situação de treinador também. E a gente teve uma novidade sobre o Pita, Lisandro Pita. Isso mesmo. Coloque muito atenção na hora que a gente for falar do treinador, porque hoje, conforme a gente já tinha antecipado aqui, o nome do Luiz Castro ganhou força. No entanto, eu vou explicar essa situação para você, torcedor Cruz Maltino, entender. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e bora aí para o nosso vídeo. O seguinte, pessoal, o Vasco treinando debaixo do sol aí escaldante, quem deve estar muito chateado com o sol aí do Rio de Janeiro é o Paí, né? Ele reclamou lá no equipe, muito sol mesmo, Rio 40 graus, e o Felipe fazendo diversas mudanças aí no time do Vasco da Gama. Felipe que tende a dar prioridade aí para a base. Alguns jogadores, como Galdames e Rossi, já foram liberados aí. O Vasco não vai mais contar com esses atletas. E o seguinte, né? O Vasco apostando aí, por exemplo, no jogador Luiz Gustavo, zagueiro aí da base, e dando uma chance aí para o Ryan. O Ryan que pode estar fazendo aí os seus últimos jogos aí com a camisa do Vasco da Gama, tem negociação avançada com a equipe do Botafogo. Hoje a gente tomou conhecimento que o Felipe quer recuperar o futebol de esforço, certo? Ele pretende colocar o esforço para jogar mais avançado conforme ele jogava lá no One Boys, certo? Ontem surgiu aí boatos aí que o Vasco teria oferecido por intermediários do esforço a clubes da MLS. No entanto, o Felipe quer aí simplesmente contar com o jogador, né? É um ativo do Vasco. O Vasco tenta recuperar aí o dinheiro que investiu. Algumas situações de renovações de contrato aí deixa a gente muito preocupado, porque a situação do Léo Jardim e principalmente do Vegetti seguem estagnadas, tá? É uma situação aí que tem deixado o Vegetti aí preocupado e chateado. O atacante busca uma valorização aí, jogou muito esse ano, correto? E simplesmente assim, tanto o Vegetti quanto o Léo Jardim têm os seus respectivos contratos terminando ali no final de 2025. Jogadores que precisariam renovar agora, porque no meio do ano que vem podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe, certo?
e para que o Vasco tenha garantias aí de receber um valor maior se esses atletas forem sair, aumentar a multa rescisória. Bom, hoje a gente tomou conhecimento aí que um dos jogadores do Vasco está negociando o Lisandro Pita, certo? O Pita, que pertence ao Cuiabá, não deverá ficar no Cuiabá. O jogador tem um contrato até 2026, dezembro de 2026. Este atleta aí, o presidente do Cuiabá, está pedindo 8 milhões de euros. Então, uma negociação que está fora de cogitação aqui no Vasco da Gama, certo? É uma situação que dificilmente vai acontecer, porque o Vasco não tem dinheiro para colocar aí nessa negociação, certo? A gente espera que o Vasco possa fazer uma reformulação e trazer jogadores de acordo com as tradições do Vasco da Gama. Ninguém está pedindo aqui contratações de galácticos, mas um time o qual dê respeito quando for envergar a camisa vascaína. Bom, sobre essa situação do treinador, pessoal, eu já expliquei a situação aqui do Luiz Castro e vou falar aqui de novo. Os dois nomes aí que são os nomes que o Pedrinho gostaria de contar, um é o Renato Gaúcho, não é segredo para ninguém, o Pedrinho que foi treinado pelo Renato Gaúcho em 2008, aqui no Vasco da Gama, certo? No entanto, o Renato Gaúcho recebe um salário de 1,5 milhão no Grêmio. A situação aí do Luiz Castro é uma situação que é muito, mas muito parecida. O Luiz Castro, ele negocia com o Santos e ele fez muitas exigências lá para o Santos. Vou colocar aqui, porque ele vai pedir a mesma coisa aí para vir treinar o Vasco com toda a certeza. Então, colocando aqui, ó, Luiz Castro pede salário alto e forte investimento para fechar com o Santos, né? Ele fez altas exigências lá para assinar com o Peixe, né? E o seguinte, né? A gente vai ver aqui o que o Luiz Castro está pedindo para poder fechar com um clube brasileiro. Ó, o custo com o Luiz Castro e sua equipe técnica será de aproximadamente 2 milhões mensais. E é isso que o Luiz Castro quer, entendeu? 2 milhões. E o seguinte, também ele quer contratações de impacto. São muitas exigências. Acho que o Vasco não tem condições, né, de pagar 2 milhões de reais o treinador na comissão técnica inteira. E é o que eu estou falando para vocês. É um belíssimo nome aí. Um cara que reestruturou o Botafogo, sim, mas que dificilmente vai ir aqui para o Vasco. Hoje a gente tomou conhecimento aí, certo? O Fernando Diniz está conversando com o Vasco. O próprio Carille, são alternativas que o Vasco está encontrando de treinadores mais baratos e que se encaixe no orçamento do Vasco da Gama para o ano que vem. Porque a maioria dos treinadores querem trazer toda a comissão técnica, o que gera um ônus muito grande aí para o Vasco, que vive um momento aí muito delicado financeiramente. Então, a gente está passando tudo aqui para vocês, sem maquiagem e sem sacanagem. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu!